Oi, tudo bem? Voltei aqui. Estamos na nossa quinta aula do curso Bioética e Empatia na pandemia Covid-19. Em que medida a cultura ela vai afetar a nossa capacidade empática? Já coloquei para vocês na última aula, né, já expus dentro de uma visão do universo de desenvolvimento da neurobiologia, das neurociências, de comportamento, psiquiatria, de forma condensada, tá, meus amigos? Tem muita coisa para a gente conversar. Mas o quanto que o aspecto de interação nossa com o meio ambiente, eu coloquei a foto da cobrinha lá, ela é determinante para o nosso desenvolvimento neurobiológico e para aquilo que é muito caro, que é a nossa sobrevivência. Inclusive na dialética materialista que nos domina hoje, né, onde se você vai para a mídia, basicamente você vê, como a professora Lúcia Helena Galvão, lá da Nova Acrópole de Brasília, coloca, o ser humano foi hoje reduzido ao estado de besta, de uma besta primordial, de certo modo, primitiva, porque só se fala em poder, política, em sobrevivência, governo que vai, governo que vem, governo que cai, governo que sobe, dinheiro, sexo, mais nada quase, né? E isso vai ativando o nosso sistema de sobrevivência. Nosso país aqui, o Brasil especialmente, acho que vocês não sabem disso, nós somos o país mais ansioso do mundo, estatisticamente. Eu acredito muito isso ao nosso caldo cultural, né? A gente não se entender muito dentro das nossas trajetórias. Um país tão maravilhoso, um povo tão maravilhoso que você que está me vendo, entendeu? E por que disso? Porque faltam algumas coisas, inclusive em sentido de transcendência. Vamos falar sobre isso na última aula. Mas o caldo cultural pode nos influenciar? Sim, pode. Sem mais delongas, vamos conversar sobre isso. Nossa quinta aula aqui, né? Empatia, saúde mental, bioética, sociedade e cultura. O programa do curso. E aqui, recapitulando os elementos de influência bioética da empatia, o impacto social da cultura, o impacto da psicologia social, a cultura como um culto, quem que você está cultuando? Né? Não só nas guerras somos robôs, né? Robôs que eu vou falar para vocês, psicologia social e família Stellung, que para mim é uma coisa muito especial e que veio trazer um salto, né, de entendimento para o nosso da nossa natureza que nos cerca. De novo, né, quais os elementos? Nós temos aqui o biológico, o psicológico, social e ambiental, um artigo que eu já citei na aula 2, se não me engano, ou 3. Né? E o que acontece? Né? Impacto social da cultura. Durkheim parte da ideia, né, o filósofo sociólogo, né, muito influente da sociologia, de que o indivíduo é produto da sociedade. Como cita um autor que fala dele, Aaron, o indivíduo nasce na sociedade, não a sociedade nasce no indivíduo. Logo, a sociedade tem precedente lógico do indivíduo, sobre o indivíduo. Durkheim definiu como objetivo da sociologia o fato social. Ele entende o fato social como todos os fenômenos que se dão no interior da sociedade, por menos que se apresente com certa generalidade algum interesse social. Porém, dessa maneira, poderíamos ver todos os acontecimentos como sendo um fato social, pois, como Durkheim, todo indivíduo come, bebe, dorme, raciocina, e a sociedade tem todo o interesse que essas funções se exerçam regularmente. E para nós, né, o fenômeno social, ele transcendeu o que nós chamamos de psicologia social, tem um impacto tremendo, imenso, no exercício das nossas funções, do nosso cotidiano, da nossa história, onde a psicologia, que surgiu no século XX como uma área da aplicação, né, a psicologia social da psicologia, né, ela nasceu para entender né, como uma ponte entre ela e as ciências sociais, que são sociologia, antropologia, etnologia. Né, e o objetivo do estudo da psicologia social é o comportamento dos indivíduos quando eles estão interagindo, o que ainda hoje é controverso, porque é aparentemente redundante com o que se dizem muito, né? O homem é um animal social. Eu acho que tem muitas coisas nisso, né? Então a gente pretende, né, com a psicologia social, entender o comportamento dos indivíduos nas interações sociais, aonde aqui começa uma coisa interessante, que eu já falei anteriormente, fui até um pouco enfático, não sei se demais, ao falar sobre as dimensões relacionadas à pandemia e ao medo instalado, né? Culturalmente imposto e culturalmente cultuado, né? Nós também estudamos, né, através da psicologia social, o condicionamento, no qual uma resposta é provocada por um estímulo. Né? E muitos desses condicionamentos, eles vêm com mecanismos mentais. Né? E muitos eles estão relacionados à esfera social. Porque
também a vivência e sociedade interferem nos padrões de pensamento do homem. Então, estou trazendo uma coisa mais de leve, assim, para entender dentro desses mecanismos, né? E sociedade e cultura estão ligados a uma dimensão. A palavra culto, que a palavra cultura vem de culto, né? Então, o que acontece, né? O comportamento moral e eticamente transgressor pode ser produto da sociedade e cultura, e eu colocaria aqui, né, o comportamento moral transgressor é a ausência de uma empatia afetiva, positiva, construtiva, né? Uma empatia genuína, um terceiro estágio, né, de Hoffman, né? O que seria, né, também o que o Prince, quando eles estudaram empatia negativa, a gente fugir disso. Porque entenda, gente, eu estou colocando aqui para vocês que a empatia, ela está ligada a todo um desenvolvimento que depende da neurobiologia e o comportamento moral também. Né? Isso porque tem várias pessoas que defendem que o homem é um ser moral por excelência porque ele pensa, porque ele delibera. Né? A gente não pode exigir, por exemplo, um comportamento moral de animais. Né? O leão matando, ele mata porque ele é um ser imoral por maldade? Não. O ser humano já tem essa natureza, melhor dizendo, essa possibilidade. Mas voltando aqui, nós estamos influenciados por cultos. Por exemplo, a história do nazismo, né? Que nós tivemos milhões de pessoas mortas, principalmente os judeus em campos de concentração, por conta de uma filosofia, né? Na realidade, por conta de uma ideologia que teve, inclusive, base científica, né? Para os ideológicos de ciências e tudo mais, né? Porque muitas vezes defende-se ciência, mas o nazismo também foi ciência, né? A eugenia nazista, né, e que fez com que muitas pessoas tivessem quase que o aniquilamento das suas condições empáticas, né, afetivas. Imagina um soldado, né? Então eu até falo para vocês virem um filme, Um Homem Bom, que o ator principal é o Viggo Mortensen. Ele na época do nazismo, ele escreveu uma obra que falava de eutanásia e o partido nazista viu, né, nessa obra uma possibilidade de propaganda nazista e contratou ele, inclusive, para produzir isso. E fala bastante sobre o dilema ético, né, de fazer parte, né, da máquina de destruição. Assim como outro filme, né, O Menino do Pijama Listrado, que também é um filme muito importante nessa ótica, né, que fala sobre a questão, né, da visão até infantil, né, de uma criança sobre os horrores dos campos de concentração. Mas assim, pensem vocês no lugar de um soldado nazista daquela época. Por que faria aquilo, né? Onde é que estaria a qualidade empática dessa pessoa naquele momento? Fundamentalmente por algumas questões. Dentro da nossa evolução psicológica, nós seres humanos temos mas temos que atravessar diversas fases do conhecimento, do nosso desenvolvimento, onde você que está me vendo aqui, se você acha que você é dotado de liberdade para tomar muitas das suas decisões, você não é não. Seja muito bem-vindo ao conceito de que você, há muito tempo, está sendo manipulado. E manipulado de diversas formas, até pela sua própria transcendência, porque nós estamos inexoravelmente ligados à nossa história através das gerações que tomaram decisões, que aconteceram fatos e acontecimentos que marcaram o nosso desenvolvimento. Né? Vou falar isso daqui a pouquinho, mas não são só nas guerras que nós somos robôs. A palavra robô, se não me engano, vem do tcheco robot, que quer dizer escravo. Né? Esse psicólogo aqui, um psicólogo social, que fez um estudo extremamente controverso, ele, nas aulas de bioética, nos cercos de bioética, ele é utilizado de uma maneira bastante, digamos, negativa sobre aquilo que não se deve fazer em relação a pesquisas, mas ele desenvolveu uma pesquisa que intencionou tentar entender por que, né, as pessoas, os soldados, eles mataram judeus, ciganos, homossexuais, inimigos do Estado nazista, né? Ele, né, nas declarações dos soldados, nos julgamentos e tudo mais, eles falavam a seguinte resposta: nós fizemos o que estavam mandando a gente fazer. Mas se eu fizer essa pergunta para você, você vai lá e mata uma pessoa assim? Né? Voltamos à questão da telinha, tá? Tem muita gente que na telinha mata os outros, não é verdade, gente? Né, que coloca todo tipo de imagens, de cenários, de ideias, que faz assassinatos diversos. Você não pode, não necessariamente assassinar a pessoa fisicamente, mas você pode assassinar ela moralmente, né? Você pode assassinar ela na intenção que ela tem de construir sua realidade. Não que não existam problemas em muitos comportamentos, tá? Em muitas formas de se trabalhar, enfim. Tá? Não estou defendendo, né, peremptoriamente que pessoas de uma forma exclusiva ou global, né? Mas você pode fazer isso.
né? E aí o Stanley Milgram, voltando aqui, ele fez esse evento, seguir ordens para matar, ele foi apenas um frio no coração, ou seja, um comportamento psicopático da pessoa, ou em dadas circunstâncias poderiam ocorrer outras situações. E o estudo dele foi muito controverso, onde ele construiu esse aparelho, ele aqui na época, que simulava choques, e as pessoas foram contratadas, né, que elas conheciam uma pessoa com qual ela poderia, ela ou essa pessoa, ser uma pessoa que estaria numa salinha ao lado, que receberia o choque caso fossem feitas perguntas, a pessoa não acertasse. De 60 e poucos, eu não me lembro, teve quase 68% de pessoas que chegaram à dose letal, porque tinha uma pessoa na sala acompanhando que fazia, né, teatralmente o papel do pesquisador e comandava, né, as pessoas a fazerem isso. Estudo ético totalmente, do ponto de vista eticamente, totalmente controverso. Tem histórias mais recentes de que houve manipulação, uma série de coisas, mas que houve situações que as pessoas, elas, né, isso aqui são fotos reais do estudo, que, né, na promessa de que, independentemente do resultado, não haveria nenhum tipo de punição para quem fizesse, né, o choque, quem imprimisse o choque, ele não seria, de certa forma, imputado de alguma forma, inclusive receberia pela pesquisa. Muitos chegaram ao ponto de choque mortal com a outra pessoa, que na realidade não chegava ao choque porque era só gravações e a máquina não funcionava como choque, coisa nenhuma, era só um simulador, né? Então, o que acontece, né? Essas pessoas, nós, por exemplo, influenciados pela cultura, nós podemos sim chegar ao ponto de sermos robôs, mas muitas vezes nós estamos direcionados às comunicações de um inconsciente familiar, arquetípico, né? Da necessidade de pertencimento. Muitas vezes nas nossas ações, e aqui o nosso querido Bert Hellinger, deixando registrado aqui, né, que para pertencer àquela situação de família, nós replicamos, e aqui eu lanço o conceito, né, de que a família Stellan, esse processo, né, que tenta elucidar e verificar aquilo que acontece na nossa vida e que tem espelhamento com situações do nosso passado, é uma forma de empatia para além da vida. Ou nós, seres humanos, somos seres muito hiperempáticos, né? Porque dentro das comunicações de influência desse arquétipo, a gente tem necessidade de pertencer. Muitas vezes de pertencer a um grupo destrutivo. Né? Isso justifica? Não, não justifica. Isso torna a ação moralmente aprovada? Não, nada disso. Não se trata de perdoar a pessoa que está fazendo o ato dela, mas de entender esse processo, porque se a gente não procura de alguma forma entender o processo como um processo que vai passando de geração em geração, a gente não interrompe ele. Entendeu? Não tem como interromper, porque as outras pessoas vão se identificar com isso. E existem maneiras de se trabalhar isso. Pelo menos eu estou entendendo isso como um fluxo bastante interessante. Né? E de volta aqui, o que eu já coloquei, todo o caldo do que nós temos hoje, o que leva a gente ao estresse, né? Então, todo o estresse da nossa vida, né? A telinha do celular aqui, a questão econômica, a questão da violência, tem muito a ver, sim, com a situação de estresse que leva a gente às reações que eu já mostrei e, de certo modo, o Covid participando disso também dentro dessa ótica, fazendo com que nós voltemos ao nosso estado de sobrevivência com uma capacidade reduzida da gente pensar moralmente. Não é verdade? Mas como que os elementos da nossa cultura vão nos impactar? Pergunta para a próxima aula, tá bom? Aqui está a nossa bibliografia de hoje, tá? E um forte abraço, muito obrigado pela audiência e vamos continuar no nosso trabalho, tá bom? Até a próxima.